Alguns detalhes aí que a gente pegou das intenções do ministro Edson Fachin em relação a esse código de ética, né, um código de conduta que valerá não só para ministros do Supremo, mas para ministros de todos os tribunais superiores. TST do Trabalho, o Tribunal Superior Militar, o próprio STJ e também para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Um dos principais pontos, Uribe, é a divulgação obrigatória das verbas que cada ministro receber por participação em eventos ou palestras no Brasil ou no exterior. Esse código, que é baseado na experiência do modelo do Tribunal Constitucional Federal alemão, como se fosse o STF da Alemanha, prevê que não tem nenhuma objeção à organização do evento pagar ali hospedagens, passagens, alimentação, mas que qualquer remuneração que seja paga a ministros por participação nesses eventos deve ser obrigatoriamente tornada pública, né, numa tentativa de dar mais transparência, então, a esses eventos, né, e a participação dos ministros nessas ocasiões que tendem, né, a gerar muita controvérsia, e a gente sabe que muitos dos ministros do STF são adeptos, né, de participação nesses eventos. Um outro ponto que me chamou a atenção, Uribe, é uma intenção do ministro Edson Fachin de estabelecer uma espécie de quarentena para ministros que saem da corte, que se aposentam, né? Então, durante um ano, esses ministros ficariam impedidos de trabalhar em consultorias e elaborar pareceres, por exemplo, do ponto de vista jurídico, né? Além de uma proibição permanente, ou seja, independentemente de quarentena, eles ficariam para sempre proibidos de advogar junto ao tribunal, né? Então, não poderiam atuar como advogados em processos que tramitam no STF. E um outro ponto que também me chamou a atenção, Uribe, é um ponto que fala em uma postura, né, que estabelece uma postura de moderação por parte dos ministros da Suprema Corte em relação a críticas a outros ministros ou a posições jurídicas contrárias das suas, né? Uma estratégia, uma iniciativa que poderia aplacar essas brigas públicas que a gente constantemente vê, né, que viram notícia, os bate-bocas ali do tribunal e que, na visão de Fachin, acabam de alguma maneira enfraquecendo a unidade do tribunal. Como eu falei, Uribe, Fachin tem trabalhado desde o início da sua gestão com afinco para tentar colocar essa proposta de pé, e ele tem trabalhado para driblar resistências internas que existem dentro do Supremo e tem tentado consultar todos os colegas, deve se reunir nos próximos dias com o ministro Gilmar Mendes, que aliás é um dos ministros mais ativos, né, na participação em eventos e palestras jurídicas mundo afora, e o ministro Edson Fachin, no cenário ideal, ele não quer colocar esse texto em vigor antes de consultar todos os colegas, até pelo apreço que ele tem à colegialidade, né? Ele não quer impor algo de cima para baixo, quer que tenha ali um mínimo consenso em torno dessas propostas que ainda não estão fechadas. A gente tem essas informações justamente que vem ali desse Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal da Alemanha e que podem servir como guia e como diretrizes para a elaboração desse Código de Ética no Brasil. Lembrando que já existe um Código de Ética da Magistratura no âmbito ali do Conselho Nacional de Justiça, mas ele não é de cumprimento obrigatório, né? Não vincula ali uma obrigatoriedade por parte de todos os ministros de todas as Supremas Cortes do Brasil. Em relação aos termos gerais desse Código de Conduta, são diretrizes para que os ministros ajam com independência, imparcialidade e neutralidade, preservando a reputação do tribunal e evitando situações que possam ser interpretadas como conflito de interesse. Esse Código de Conduta, ele vinha sendo trabalhado pelo ministro Edson Fachin desde o início da sua gestão como presidente do STF. A gente trouxe isso aqui na CNN Brasil, como você disse, mas é claro que nos bastidores do tribunal o entendimento é de que esse caso que você citou do ministro Dias Toffoli pode ajudar essa discussão a ganhar mais tração internamente ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Só para citar outros exemplos desse código da Alemanha, que está sendo usado como parâmetro, né, pelo ministro Edson Fachin, fala que os juízes podem aceitar presentes ou benefícios, desde que em contextos sociais e apenas na medida em que não possam lançar dúvidas sobre a sua integridade pessoal e a sua independência. É um modelo alemão que está sendo adaptado, né, para o contexto brasileiro, mas que traz já algumas diretrizes aí que podem ser encampadas pelo ministro Edson Fachin. Resta saber se haverá uma maioria ali no STF que vai concordar com o ministro a ponto de colocar de fato esse texto em vigor.